Fala, estudantes! Tudo bom, pessoal? Galerinha do primeiro e segundo ano aí, da Escola SEC. Professor Marcelo, vou dar mais uma videoaula hoje para vocês. E a gente vai falar um pouquinho sobre a osmoscopia, pessoal. Ontem a gente falou um pouco assim, coloquei alguns slides, mas eu acho que é bom eu dar uma frisada aí nesse tema, que ele foge um pouquinho ali ou é uma coisa mais diferente dos outros efeitos coligativos, né? Os efeitos coligativos é ponto de fusão, ponto de fusão, congelamento, ponto de ebulição e a tonoscopia, que é a pressão máxima de vapor. Na osmose a gente tem uma membrana aí, semipermeável, né? Então é uma coisa diferente aí dos outros efeitos. Mas se a gente olhar um pouquinho do princípio, é o mesmo, é que tem uma membrana aí que faz essa separação. Vamos lá então. Então, pessoal, quando a gente tem que falar de osmose, de osmoscopia, a gente tem que lembrar esse conceito sempre, né? Ele é a passagem de um solvente através de uma membrana plasmática, né? Ou membrana semipermeável, que a gente chama de MSP, sempre do meio menos concentrado para o meio mais concentrado. Ou também, se alguém se preferir, do meio menos diluído, do meio mais diluído para o meio mais concentrado, ok? Então eu estou aqui mais diluído, eu tenho menos soluto, mais concentrado eu tenho mais soluto. Então essa definição que eu escrevi aqui para vocês no quadro. Bom, pessoal, aqui nesse esqueminha aqui, tem também naquele onde a gente passou no slide, né? Eu acho que aqui fica mais fácil da gente entender um pouquinho, né? Por quê? Porque aqui eu coloquei aqui ó, dois sistemas, né? Então, a passagem aqui tem água pura e aqui eu tenho água mais glicose. Então aqui, pessoal, quando a gente ir aqui no meio, ó, eu tenho a membrana, pessoal. Essa aqui no meio é a membrana, é a MSP, membrana semipermeável. Então, através dessa membrana, pessoal, só passa o solvente, tá? Só o solvente aí que ele vai passar do meio mais diluído para o meio mais concentrado. Então, aqui quando se encontra esse recipiente tem essa membrana separando, ó, a água vai passar bem mais para o estado aqui da água com glicose do que a água com glicose para a água. Então aqui vai aumentar o volume consideravelmente desse meio que eu tenho a água mais glicose. Por quê? Ele vai do mais diluído para o mais concentrado. E só o solvente passa. Então esse volume aqui vai aumentar. Então vai do meio que a gente chama hipotônico para um meio hipertônico. Sempre a hora que vocês virem isso falando em meio hipotônico, menos concentrado, para o hiper, quer dizer que está muito concentrado. Então, funciona dessa forma. Então, aqui, estudantes, a gente vai ter ó, a água mais glicose, ele vai ter um volume maior. Foi aquele exercício que a gente comentou ontem, né? Qual que teria, se os volumes iam ser iguais, a concentração ia mudar, mas sempre é aqui, o solvente vai passar vai para o meio mais concentrado. Ok, galera? Aqui a gente também tem outro assunto que a gente fala quando o tema é esse efeito coligativo de osmoscopia, é sobre a pressão osmótica. Aqui eu coloquei um desenho de um sisteminha, de uma experiência. Então aqui eu tenho, ó, desse lado a água, aqui eu tenho a minha membrana, ó, a minha membrana semipermeável, e aqui eu tenho nossa água com glicose novamente. Lembrando, pessoal, para ter um efeito coligativo, ele depende exclusivamente da concentração desse soluto não volátil no solvente puro. Então, da concentração dele, aquele que foi dissolvido, né? Aquela parte que não foi dissolvida, aquelas partículas que são dissolvidas que fazem esse efeito coligativo. Aquele que não foi dissolvido, ele não provoca um efeito coligativo. Por exemplo, uma solução supersaturada, né? Supersaturada, então eu vou ter sempre aquele pouco, vai sobrar aquele
aquele pouco de soluto lá no fundo do recipiente. Então esse aí não participa do efeito coligativo, só o que foi dissolvido, ok? Aqui, pessoal, eu tenho aqui um sisteminha, tem uma membrana aqui desse lado água mais glicose, desse lado água. E aqui eu tenho um êmbolo, pessoal. O que esse êmbolo vai fazer? Ele vai fazer uma pressão aqui do lado que eu tenho da parte mais concentrada. Então, normalmente, o que faria aqui? Ó? Eu ia do meio mais diluído para o meio mais concentrado. Então, essa parte aqui é aumentar o volume dela. Quando o êmbolo faz uma pressão aqui, pessoal, ó, ao contrário, então vai chegar um ponto, ó, que essas forças elas vão ser iguais. Ele vai do mais diluído para o mais concentrado, mas eu estou com o êmbolo aqui, ó, fazendo uma força ao contrário também, e vai chegar num ponto que eu não vou conseguir mais acontecer essa osmoscopia. Por quê? Porque eu tenho uma pressão ao contrário à força da osmose aqui. E quando isso acontece, pessoal, a gente chama que é a pressão osmótica, quando eu consigo parar o processo de osmose naturalmente. Então, se você ver, ontem eu falei, quando a gente pega, né, o alface, a salada e coloca sal aqui, geralmente ele vai o quê? A parte que está o solvente puro, só a água no alface, ela vai toda para a parte que está mais concentrada com sal. Então essa parte que está com sal, ela vai ficar bem volumosa, ou seja, ela vai ficar bem hidratada. Essa parte que não estava com sal, ela vai secar. Então você vê claramente nas cores ali do alface, né? Por exemplo, fica um verdinho mais claro, outro verdinho mais escuro. O que está verdinho mais escuro é a parte mais diluída, né? E a parte mais concentrada é a parte que está mais clarinha, né? Mais viva, porque toda essa água daqui foi lá para a parte mais concentrada na folha de alface. Então, pessoal, pressão osmótica é isso. Quando eu faço uma pressão e eu consigo barrar a osmose. E se essa força aqui, pessoal, ó, da pressão for maior que a osmose? A pressão osmótica for maior. Então, a pressão daqui, ó, foi maior, começar a vir ao contrário. O que a gente chama? Aí você chama, bem, o nome se dá de osmose reversa. Por que osmose reversa, pessoal? Porque aí, como a força de um êmbolo, né? Você vai empurrando aqui, quando você vence a pressão a osmose normal, você consegue o quê? Fazer o processo inverso. De vez de ir do mais diluído para o mais concentrado, eu faço o contrário. Venho do mais concentrado para o mais diluído. Só que aqui o que passa, pessoal, é só as moléculas de água. Que ela volta aqui para essa molécula de água também. Então as moléculas de água com glicose, elas vão vir do lado de cá para o lado de cá. Então desse lado vai ficar só a glicose. A água vai vir toda para o lado que é da água mesmo. Aí vai aumentar o volume aqui do solvente puro, que é a água. Quando acontece isso, a gente chama osmose reversa. Isso é feito, pessoal, na questão que eu falei ontem sobre o processo de desalinização da água em países que não tem água potável. Por quê? Ele faz, de um lado, um tanque, eu tenho água com sal, né, que é a água do mar. Do outro lado, eu tenho um recipiente só com água normal. Quando eu faço essa força desse êmbolo, eu faço uma osmose reversa. Então, o que vem para cá é só água, o sal fica todo desse lado. Então, eu consigo separar, fazer separação de água com sal. E aí eu tenho água pura aí, sem sal aí para o meu consumo. Então, isso é feito também, pessoal. Tem alguns aparelhinhos, né, de primeiros socorros que chamam, que o pessoal usa muito em navios, né, em barcos. Por quê? Se ele ficar à deriva lá no mar, ele pega esse aparelhinho e começa a bombear igual tipo uma bomba de bicicleta, né? Então você começa a bombear e lá dentro desse aparelho aí tem um processo osmótico. Então ele pega essa água salgada e atravessa essa membrana
faz uma pressão, né, inversa, e aí ele consegue pegar só a água, água pura, né, ou água potável sem o sal. Ele consegue fazer a separação nesse aparelho. É um item aí de primeiro socorro que o pessoal usa muito em navios, em barcos, enfim. Então, galera, só aqui só para esclarecer bem essa questão da osmoscopia, né, que sempre vai ser da parte mais diluída, atravessa uma membrana semi-permeável para a parte mais concentrada. Então, daqui para lá. Então, eu atravesso mais rápido. Quando eu tenho a pressão osmótica, quando eu uso já um sistema aí, né? Sistema de êmbolo aí de pressão, ele vai empurrando essa parte aqui que está o soluto mais o solvente. E quando ele consegue aí parar essa osmose no processo normal, que seria da diluída mais para concentrada. Chama pressão osmótica. Quando ele consegue vencer essa barreira, né, faz a osmose reversa. Então, a parte mais concentrada, né, o solvente da parte mais concentrada, no caso aqui a água, né, ela vem para o lado do solvente e água também. Então, consegue deixar desse lado só a glicose, o açúcar ou o sal. Então, isso é feito nesse processo de separar na água do mar para transformar ela em água potável. É um processo bastante caro, inclusive. Ok, pessoal? Então, essa aí foi a videoaula de hoje, né? Mais uma videoaula aí, para a gente complementando. Acho que vamos marcar aí até sexta-feira, acho que deve ter mais uma aula. E a gente vai colocar alguns exercícios aí para a gente resolver. Na semana que vem a gente vai fazer a avaliação. Ok, estudantes? Obrigado aí para vocês. Boa noite. Amanhã, assistir no horário de aula, vai estar disponível o vídeo, ok? Valeu, um abraço.